pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Olá, ouvintes do nosso podcast Raízes da Ibiapaba. Hoje vamos explorar a rica história dos povos indígenas na Serra da Ibiapaba, no Nordeste do Brasil. Temos conosco aqui um especialista no assunto, o professor Daniel Sá. Vamos falar sobre os indígenas aqui, principalmente de Viçosa, também Viçosa, que foi o local, vamos dizer assim, de mais atuação, tanto indígena como dos jesuítas, né, que vieram. E a minha especialização nessa área, que eu fiz o mestrado em História do Brasil, né, na Universidade Federal do Piauí, com a temática indígenas e jesuítas na Serra da Ibiapaba. No momento eu faço doutorado na mesma universidade, também discuto a questão indígena, né, na Ibiapaba, e através até dos documentos que estão na diocese, né, de Tianguá, né, que inclui a Ibiapaba, e lá tem muito registro de presença indígena nos arquivos de casamento, batismo, né, casa Siuim, batismo Siuim. Então a Ibiapaba muito rica enquanto história indígena. Entendi. Professor Daniel, você pode nos falar sobre as primeiras tribos que habitaram essa região e onde estavam localizadas? Bom, as tribos, você tem uma variedade. Tem autores que trazem várias tribos, outros autores discordam, mas a concordância a predominância aqui é dos Tabajaras. Tem a Concáguas, e a partir do momento que os jesuítas iam fazendo aldeamento, eles iam incluindo mais tribos, né? Alguns anassés, e aí você tem outras tribos mais temporárias, como Caratiús, que pode ser entendido como Cateús, e outras tribos que ao passo a passo foram sendo aldeadas, né? Interessante. E quais eram as práticas de subsistência desses povos indígenas? Bom, os povos indígenas, eles viviam basicamente numa relação com a natureza, né? De extrativismo vegetal, de coleta de frutos e do plantio, né? Principalmente da mandioca, é o principal alimento dos povos indígenas, que aí deriva a tapioca, né? Que a gente consome muito, beiju, né? E também eles faziam bebidas, né? Como cauim, né? Que é uma bebida que é um suco, mas dependendo do período que ela fica fermentada, ela tem um teor alcoólico. E também eles tinham contato, né? Devido à proximidade, né? Do mar, então eles também consumiam os peixes também ali, iam pegar na região Camusim, aquela região. Com certeza. Essas práticas demonstram uma profunda conexão com a natureza e também ao seu redor, né? Agora, professor Daniel, como foi a interação, né, desses indígenas com os colonizadores europeus? Bom, aí dá uma série da Netflix, com muitos capítulos e episódios, né? Porque, primeiro que os Tabajaras, né, que é consenso da tribo mais presente aqui, eles vieram da Bahia, né? Então, só essa jornada deles para vir para cá, eu acho que já dá uma boa história. E aqui, os registros que tem, no caso do Pato Sadoc, que tem estudos biapabanos, ele fala do contato dos indígenas aqui com os franceses. E ele diz que quando os portugueses chegaram aqui, a primeira missão portuguesa, que é do Péro Coelho, né, em 1603, né, militar, para expulsar os franceses do Maranhão, diz que já tinha indígenas aqui que falavam francês. A Ibiapaba, ela tem, no século XVII, tem grande importância. Se você for na Biblioteca Gallic, a biblioteca virtual francesa, tem lá a presença da Ibiapaba. Se você for no Arquivo do Tombo, tem a Ibiapaba. Falar sobre o Nordeste colonial, sempre você vai encontrar registros sobre a Ibiapaba, de alguma forma ou de outra. E no contato dos indígenas com os europeus, os indígenas eles procuravam, vamos dizer assim, negociar e ter uma relação no qual diminuísse o impacto da colonização. Então os indígenas eles tinham uma relação com os franceses, depois eram rivais dos portugueses, porque o Péro Coelho chegou aqui matando indígenas, né? Então eles tinham uma resistência com os portugueses inicial. Depois, através até dos padres jesuítas, foi retomada uma
relação, né, de proximidade entre indígenas e portugueses, e nós tivemos a presença de holandeses. Então, a história da Ibiapaba é muito dinâmica, muito rica no século XVII, século XVIII, da colonização, até porque é um ponto estratégico entre o Maranhão e Pernambuco, entre a capital de Maranhão e Pernambuco. E havia uma preocupação muito grande também da igreja, porque aqui a presença dos holandeses e de indígenas que saíram de Pernambuco, né, com a expulsão dos holandeses de Pernambuco, eles vieram para Ibiapaba, esses indígenas vieram convertidos ao protestantismo holandês. Você tem registro de dois primos, né, indígenas, um defendia o protestantismo holandês, o outro defendia a religião católica portuguesa. E aqui a ideia de se instalar a chamada República Cambeasives seria uma república protestante nos sertões e teria Ibiapaba como um ponto. Indígenas daqui saíram para a Europa para negociar com a corte portuguesa. Indígenas daqui, como eu falei, se aliaram aos holandeses, né? Tinham uma aliança com os holandeses na época da presença holandesa, e vieram para cá com livros, com, vamos dizer assim, papéis, né? A registro que sabiam ler. O Padre Oliveira, que até é o nome de uma comunidade, Viçosa, dizem: os índios da Ibiapaba não só têm papéis, não só leem, mas também têm entendimento do que leem, entendeu? Então, a relação dos europeus com os povos indígenas, inicialmente, né, no início da colonização, se deu também de forma violenta, né? A gente não pode negar. Então, havia rapto de mulheres, né? Os índios denunciavam, né? Havia disputa, né? Disputa física e disputa cultural também, né? Por exemplo, os jesuítas querendo impor a cultura europeia do ponto de vista religioso, e os indígenas resistindo. Tem um registro de um indígena que ele diz que, assim como uma mulher branca deu à luz a um branco para remir os brancos, assim também uma índia vai dar à luz a um índio que vai remir os indígenas. E o céu vai ficar por baixo e a terra vai ficar por cima. Então ele queria inverter as condições, né, vamos dizer assim, da situação que ele vivia na Ibiapaba. Então é interessante. Entendi. É uma história complexa e bem interessante, né? Me chamou a atenção na parte que dá uma série na Netflix, como você falou, né? Seria bem interessante também para as pessoas que têm interesse nesse tipo de história, né? De indígenas, dos colonizadores e tal. É, como esses eventos afetaram a cultura e a identidade dos povos indígenas na Serra da Ibiapaba? Bom, assim como todo o Brasil, né, Ibiapaba não vai ficar de fora, então, paulatinamente, os europeus vão, vamos dizer assim, implementando, né, vamos dizer assim, costumes e modos de viver que os indígenas inicialmente vão resistindo, né, e a gente pode falar que também ainda hoje tem uma certa resistência do ponto de vista da cultura popular, né, a cultura popular, ela, vamos dizer assim, através de alguns costumes, por exemplo, a própria rezadeira, né, que é um costume de uso, vamos dizer assim, mistura da cultura indígena com a cultura europeia, e também através do cotidiano, né, da alimentação, das pessoas que moram mais em comunidades rurais, de olhar para a natureza e a relação de alguma previsão, vamos dizer assim, na chuva, condições, vamos dizer assim, do solo, né, condições climáticas e tal. Então, é uma resistência ainda dos povos indígenas. No momento, na Ibiapaba, nós temos, né, uma comunidade que busca o reconhecimento, que é a Estapoa Cariri em São Benedito, né? Mas que a gente acha que deveria ter mais, né? Mais comunidades que buscassem o reconhecimento. E documentação tem, né? Tanto colonial como no período imperial, como eu já falei, né? Na Curia Diocesana tem uma vasta documentação em que há registros de indígenas, né? E também a gente tem que perceber que os indígenas da época, início da colonização, eles tinham uma aceitação e uma resistência. Por exemplo, o batismo. O batismo, às vezes, era visto como uma aceitação para, vamos dizer assim,
eu vou aceitar aqui o batismo, mas para os padres poderem negociar com a coroa portuguesa o alargamento das terras do aldeamento, para que não tenha escravidão, para que não tenha exploração das terras. Ou também o batismo podia ser visto como morte, entendeu? Alguns indígenas associavam, dizendo assim, olha, alguns indígenas foram batizados e depois morreram, então o batismo não é coisa boa. Então havia também uma resistência, né, às práticas da igreja ou às práticas colonizadoras também, né? Compreendemos. Compreendemos a importância de preservar, né, e honrar essas tradições. Daniel, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco, né? E a você, ouvinte, também, que esse episódio tenha trazido um pouco de, como é que eu posso dizer, conhecimento para vocês, né, sobre essas histórias. É, Nos próximos episódios vão estar aí para vocês estarem assistindo também, que vai estar falando muito sobre esses assuntos. Daniel, você quer dar os últimos agradecimentos? Eu queria agradecer ao convite para falar de um tema que é muito interessante para Ibiapaba, né, principalmente nesse momento em que a Ibiapaba passa por um momento vamos dizer assim, de disputa, né, a questão do litígio e essa questão da identidade ibiapabana, né, uma identidade ligada às origens indígenas. E também me disponibilizo a quem quiser, através da ajuda de vocês, a orientar quem quiser fazer mais estudos sobre a Ibiapaba indígena, tendo em vista que hoje, né, com vários documentos disponibilizados na internet, dá para você fazer um estudo mais aprofundado e, vamos dizer assim, alguém pode até fazer uma série, né, escrever uma série da Netflix sobre né, as relações, porque só não vi muito, foi coisa de amor, né, mas, assim, disputa tem, né, mas faz uma coisa ficcional e coloca um amor ali, né, no meio. Sim, e lembre-se, nossa história é um mosaico de culturas e tradições também. E o nosso dever é, como é que eu posso dizer, respeitar e honrar, né, essas culturas que a gente está apresentando aqui para vocês. Cada um deles também. Quero agradecer, né, a esse nesse nossa, como é que eu posso dizer, nossa conversa, né, que é bem interessante, e agradecer a vocês que estão ouvindo, né, e assistindo a esse podcast. Até o próximo episódio, pessoal.